Então, um prazer, meu nome é Rafael. Os slides aqui é só para dizer que eu fiz, né? Mas vocês podem ficar à vontade de interagir, perguntar, tá? Não precisa esperar o final da plateia, da palestra, tá? E a ideia aqui é apresentar para vocês o que é uma asset, o que a gente faz, falar um pouco de carreira, o que eu fiz, como eu cheguei até aqui, tá? Alguns tropeços, talvez, algumas coisas mais, uns cases um pouco mais de sucesso, uma parte mais interessante. Enfim, a gente fala de tudo isso, tá bom? E falar lá da parte de gestão que talvez vocês queiram ouvir mais. Então, sou gestor da Asset, tá? Sou gestor de multimercado, tá? Tô lá como co-head na mesa de multimercado, tá? Multimercado já foi bastante relevante no Brasil. A indústria vem passando por uma complexidade aí nos últimos anos, tá? Acho que vocês vêm ouvindo falar de assets que precisam fechar, AUM muito baixo, né? Receita que talvez não consiga se pagar. Mas a gente vai falar da Bradesco Asset hoje, tá? Bradesco Asset no passado. Mentira, esse ano, né, Tati? Completamos 1 trilhão sob gestão. Sabe quanto é isso? Nem eu. Alguns zeros, né? 3, 6, 9 zeros, tá? Isso é interessante, a gente está falando aí de... Estou falando um pouco mais de 10% de toda a dívida que existe no Brasil, tá? Falando só em dívida, não estou falando do mercado de renda variável, mas é para dizer que tem uma expressividade boa. A dívida do governo deve ser de 7 tri, se a Asset tem 1, tá bom? A gente pode quase dizer aí que, sei lá, 15% do que o governo tem de dívida no Brasil e no mundo, a Asset tem de AUM. Tudo isso irrelevante, né? Isso aqui é só para cantar bola. Vamos lá, o que eu faço? Se eu desse R$1 milhão para vocês, R$1 milhão, o que vocês fariam? Risco? Investiria? Comprava uma bolsa Gucci. Você pensou nisso? Né? Investiria. Boa. No quê? Cripto. Gostei. Tudo? Metade. Metade em cripto. Foda-se. Não, o cara arrojado. Mas tem vol de 300. Né? Não tem problema. Eu aguento. Tá? Essa é a primeira pergunta. O que a gente faz? Né? Nós temos vários fundos lá. Os fundos, os clientes investem. Aquele dinheiro lá, eu sou o gestor, eu não vejo o cliente, mas eu vejo o dinheiro lá caindo do meu fundo ou saindo. Né? Quando entra, eu fico #feliz, e quando sai, #triste. Tudo bem? Mas a ideia é essa. Quando entra o dinheiro, a depender do fundo que o dinheiro entra, eu vou lá e faço o que o Gabriel falou. Né? Esse aqui é fundo de cripto, sei lá, né? Muito arrojado aqui. Tá? E é um fundo que é 50% cripto, 50% CDI. Então, a gente tem caixinhas que a gente vai tomar a decisão de, então, o Gabriel colocou dinheiro nesse fundo, e esse fundo é 50-50 entre cripto e CDI. Né? CDI é para tirar um pouco da vol ali, que o Gabriel achou excessiva. Vou investir aqui porque eu vou entregar para o Gabriel um retorno XPTO. Tá bom? Só que eu posso também definir se eu quero estar 50-50. Talvez eu esteja com uma cabeça, né, com teses ou com um cenário econômico, uma leitura de cenário melhor que do Gabriel. De repente, falou, cara, quer saber? Temporariamente vou ficar 60-40. Eu vou pegar um pedaço do meu caixa e vou comprar mais cripto. Que eu tenho que entregar 50-50 para o cliente. Se eu tiver certo e cripto andar mesmo, eu vou ter uma alocação maior, eu vou melhor. Tudo bem? Vou remunerar melhor meu cliente, que vai contar para o outro Gabriel, para os dois Gabriel, vocês combinaram? Que vai combinar para o outro Gabriel, que vai entrar dinheiro, que vai aumentar a receita, tá? Então, basicamente, esse é o mundo. E eu posso errar também. Eu vou falar aqui de erros. Tudo bem? E isso é interessante da nossa profissão. Obviamente, vocês, né, a gente sempre ouve, o gestor é bom, tal, mas o gestor perde dinheiro. Aliás, talvez eu mais perca dinheiro do que ganhe. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Só que eu quero perder pequeno ou grande? Pequeno. E quero ganhar o quê? Roger Federer ganhou 80% das partidas que ele disputou. Já viram essa estatística? 80% é coisa pra caramba. Né? É muita coisa. Você ganhar 80% das suas... como chama? Partida, né, num esporte ali de alta performance, cara, é coisa pra caramba. Quantos pontos, qual o percentual de pontos que ele fez em cima dos 54%? Cara, esse número é mágico, porque um gestor também, um gestor ok, acerta 50%. Um gestor bom, 51%. Um gestor ótimo, 52%. Um gestor excelente, 53%. Um gestor, se o Federer fosse um gestor a 54%, ele seria Jim Simons, Warren Buffett, sei lá, esses outros nomes que vocês conhecem melhor que eu. Tá bom? Seria um cara espetacular. Acertar 54% é bom pra caramba. É muito alto. Tá bom?
Então, legal. Isso só algumas estatísticas iniciais, só para ficar uns números na cabeça. Depois a gente brinca de vieses. Mentira. Então, vamos lá. Bate-papo de verdade, tá? Qualquer indagação aí, levanta a mãozinha e a gente conversa. Esse aqui sou eu. Não tinha uma foto melhor, Tati? A gente podia ter posto uma outra foto, tá? Aqui, basicamente, eu vou falar basicamente o meu currículo, tá? Vocês vão ver que na minha frase aqui eu não estagiei, tá bom? Isso foi bom ou foi ruim? Não, foi bom. Foi ruim, mas foi quase. Você acertou 50%, tá vendo? Foi ruim. Por que foi ruim? Porque o estágio é um negócio... Como é o seu nome? Sabrina. A Sá estava falando comigo que ela já esteve na Asset, ela tem insider, é foda. A Sabrina já esteve na Asset, ela estava falando, pô, eu estava falando para ela, cara, sabe o que é legal de estagiar? Não é só o aprendizado, a convivência, ir lá, ver o que o cara faz, o que o cara deixa de fazer, mas principalmente você entender, opa, o que aquela área ali faz eu não gostei de fazer, não. E você eliminar também áreas, setores ou lugares que você não gostaria de trabalhar. Né? Fala, puta, aquilo ali é muito técnico, puta, tem muita exposição, né? Puxa, tem que se vestir muito bem, né? Sei lá. Podem ter alguns atributos, alguns afetos ali naquela área que você não se identifica. Então, estagiar é legal por causa disso. Né? Você não só identificar o que você gosta e onde você tem aprendizado, mas você também limar uma parte e dizer, opa, fazer um filtro, isso aqui não me interessa. Né? Isso aqui eu tenho menos apetite, eu gosto menos. Tá? Por que eu não estagiei? O que os meninos fazem aos 18 anos? Perfeito. Exército. Aeronáutica, Marinha, né? Como chama essa bagaça? Ministério da Defesa lá. Legal. Eu fiz o high school nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer o high school lá, me formei nos Estados Unidos. Voltei para cá e falei, mano, tá safo. Agora é só eu começar a trabalhar. Eu ia dar aula na Wizard. Falei, mano, agora é só começar a dar aula na Wizard. Tá tudo certo. E o Exército falou, mano, você tem que cumprir tabela aqui com a gente. Eu falei, não, mas eu já fui lá para Washington, me alistei lá, fiz a bagaça. Fiz tudo isso, peguei um avião, saí da Pensilvânia, fui para Washington, passei um final de semana lá, tudo em dólar. O dólar era 2, beleza, mas era em dólar. Fiquei lá o final de semana em Washington, fui lá na embaixada, assinei o negócio, eu voltei para a Pensilvânia, sentei. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, não, mas eu tenho esse papel que eu me alistei. Ela falou, tudo bem, você só cumpriu um processo, agora você tem que ir jurar bandeira, ir visitar os quartéis, né, pá. Eu falei, bom, mas por que eu fiz isso tudo nos Estados Unidos em dólar? Então ela falou, para não pagar a multa de R$ 2,30. Então esses R$ 2,30 ficou muito na minha cabeça, né? Eu falei, pô, essa multa aí até que era barata. Né? Mas achei que ia voltar para o Brasil e ia estar tudo certo. E não, entrei no Exército, fui fazer a escola de oficiais, que foi baita escola. Tá? Aprendizados assim que talvez a gente não tenha numa carreira civil, tá? Que parte de liderança, parte de disciplina, parte de convivência em equipe, né? Como lidar com colegas, outras pessoas. Né? Sabe aqui que somos em 50 pessoas, mas os colegas de casa, se um errar, todo mundo errou. Tudo bem? Então, você começa a ter um aprendizado diferente, o que foi muito bom para mim. Tá? Fiquei só quase 8 anos lá. Tá bom? Eu saí porque era solteiro, não tinha filhos, todo o dinheiro que eu ganhava, né, não ganhava mal, eu investia. Na época, eu comprava fundos de Petro e Vale. Vocês não eram nascidos. Isso aí foi 2003, 2004, sei lá. Vocês já eram nascidos? Tá ficando cada vez pior aqui, Tati. Que zoado, né? Então, comprava lá Petro e Vale, o que acontecia? Todo dia aconteceu o quê com aquelas ações? Subiam para caramba, né? Foi pós-boom ali de commodities, tudo subiu. Eu falei, mano, eu sou o asa nisso aqui. Onde eu ponho o dinheiro sobe, eu preciso trabalhar com isso. Eu e 110% da população, certo? E aí fui alocando, fui brincando, né, de alocação, fui conhecendo outras casas, fazendo coisas diferentes, até que veio a crise de 2008. Naquele ano, vocês já eram nascidos em 2008? Beleza. 2008 veio a crise, GFC, né, a Great Financial Crisis. Naquele ano, o Brasil teve 2 investment grade. Estávamos no nível que estamos hoje de investment grade, a gente teve 2 notch up, que a gente fala, tudo bem? E a gente entrou numa visibilidade para o mundo que as empresas gestoras ou outros países podem começar a investir, porque você passa a ter um rating de investment grade e não de junk ou high yield. E aí você escancara uma porta para o mundo em alocação de fluxo. O Brasil começa a receber fluxo. E o que já estava indo bem começa a ir melhor. Aí veio o subprime. Eu não vou entrar no mérito porque eu vou precisar de mais de 1 hora aqui de explicação. Tudo bem? Mas veio a crise do subprime. E aí, sei lá, o que eu tinha lá de retorno, não sei, ganhei R$1.000, da noite para o dia aquilo lá vira 40, que representa você perder 60% do seu capital. Você estaria confortável com isso, Gabriel? O Gabriel estaria, cara, investe em cripto, né? Ele falou, não, você é tranquilo. Eu aceito até zerar. O que é perder 1 milhão? Correto, Gabriel?
né? Perfil arrojado, percebam. Tá bom? Mas é difícil, tá? Vou te falar que para a maioria de todos nós, que vai falar, caraca, perdi 60% da noite por dia, não fiz nada. E outra, foi o cara lá dos Estados Unidos que comprou o que não tinha que comprar e comprou de novo e derivou 3 vezes. E o que eu tenho a ver com isso? Não é isso? E aí você vê aquela brincadeira do assopro no mundo e o que chega num país emergente, por exemplo. Né? Foi ruim para todo mundo, emergentes foi pior. Por que contei essa história? Blá, 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 exército, blá, blá, blá. Enfim, quis sair do exército, lembrei, porque eu ganhava dinheiro. Quis sair do exército para ser trainee de uma multinacional. Tá? Saí para ser trainee, porque eu falei, o trainee, eu vou manter um nível de salário razoável e vou aprender, que é o que eu queria. Eu queria fazer o turnover, né? Que era o que eles... você vai sentar aqui na área de finanças, você vai sentar na área de marketing, vai sentar na área de RH, vai sentar na área de logística, tal, tal, tal. E eu falei, pô, beleza, eu vejo se eu sou realmente um cara de finanças ou se eu sou um cara de marketing. Né? Ou se eu sou, sei lá, do RH, não sei. Vamos ver. E fiquei menos de um mês nessa multinacional, porque por causa da crise de 2008, eles cortaram os programas do nosso ano e do ano anterior. Ou seja, a crise me afetou twice, né? 2 vezes. Comecei a trabalhar numa empresa de seguros, tá? Eu mexia com previdência, foi uma escola, tá? Fiquei 12 anos na Brasilprev, era uma JV do Banco do Brasil com a Principal. Foi uma escola porque todo o meu aprendizado de... Tudo que eu sabia de renda variável, sabe quanto eu usei lá? Nada, exato, porque era na mesa de renda fixa. Aí cheguei lá para fazer a entrevista, o cara falou, você gosta de renda fixa? Eu falei, tudo. O cara falou, cara, é um cara como você que eu preciso. Ele falou, defina tudo. Eu falei, CDI e poupança é com o papai aqui. Juro, o head da mesa levantou e saiu, o outro cara ficou falando, não, mas olha só, a gente precisa explorar um pouco mais, curva de juros, inclinação, trading, você não faz fly, opção. Eu falei, essa bagaça aí, já ouvi falar. Não sabia nada, né? O cara falou, mano, senta aí nesse cantinho, gostei da sua cara, vai aprendendo. Só que é o seguinte, você tem 6 meses. Eu falei, deixa comigo, 6 meses. Pra quê? Eu falei, cara, pra ficar minimamente no nível da galera, tirar a certificação, acelera, parceiro. Cheguei no meu primeiro dia, agora eu tinha que trabalhar às 9, falei, vou chegar mais cedo. Cheguei 5 para as 9. Falei, cheguei. Cara, os caras já estavam a 1000, cabelo em pé. Eu falei, caraca, mas nem ser 9, olha o que os caras estão fazendo, o que aconteceu? Né? Meu chefe, na época, Rafael, chegou agora, fechei, ele falou, já pode voltar para casa. Eu falei, pô, mas não são nem 9 horas. Ele falou, pois é, já são, não são nem horas, o mercado vai abrir, você não viu que leilão vai ter hoje, você não leu o mercado, você não discutiu com ninguém, você vai fazer o quê no fundo? Eu falei, não sei, vou ver. Ele falou, pode ir embora, vem amanhã. Aí eu voltei na terça, eu falei, vou chegar às 8h30. Cheguei às 8h30, ele falou, chegou mais cedo. Eu falei, pois é. Ele falou, hoje o edital do leilão é do quê? Eu falei, edital do quê? Ele falou, do leilão, porra, do leilão do tesouro. Eu, tesouro? Que tesouro? Ele estava se referindo ao Tesouro Nacional, que toda terça e quinta oferta título público para poder financiar a dívida do governo, que eu falei agora há pouco, que é de 7 tri e pouco. Como que o governo paga a conta? Vocês trabalham, ralam, suam, pagam conta. E o governo? 2 formas. Ou ele cobra imposto, que para ele virar receita, tudo bem? Política fiscal. Ou ele se financia, faz vários consórcios, faz vários financiamentos imobiliários, vários cheques especiais, tá? Que ele chama isso de dívida, tudo bem? E ele paga uns juros em cima disso. Juros pós-fixados, um juros pré-fixado, atrelado à inflação, tá bom? Essa dívida, quando nem eu era na mentira, eu já era. Antes ali do Plano Real, 90 e poucos, início da década de 90, o governo ele devia em dois nichos. Metade da dívida do governo era CDI, a outra metade era dólar. Pergunto para vocês, qual que era a previsibilidade de quanto o governo ia pagar amanhã? Lembrando que a inflação naquela época era de 40% ao ano, 45%. Então, para acertar a inflação, ele tem que mexer na Selic. E o dólar, qual que é o controle do nosso governo no dólar? Rosca, né? Pergunto, qual que era a previsibilidade do governo em pagar a dívida no dia seguinte? Nenhuma. O cara não tinha a mínima noção de quanto ia ter que pagar amanhã. Porque ele não sabia se ia ter que subir juros, cair juros, não sabia o que ia acontecer com o dólar. A depender do que acontecer aqui, lá fora. Tudo bem? Cenário extremamente difícil. Qual que era a chance de vir dinheiro externo para o Brasil? Qual era a chance do investidor investir a médio e longo prazo? 0. Tudo bem? Aí a gente foi construindo isso. A curva futura de juros, hoje, a gente está em 2026, ela vai até 2040. Estamos falando de 15 anos à frente. NTNB, que é o título atrelado da inflação, vai até 2060 e calelabada. Tudo bem? Quantos tempos à frente era a curva de juros no Brasil naquela época?
3 meses. Ninguém trade, não existia preço para ativos no Brasil há mais de 3 meses. Por quê? Incerteza. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sei o que esse cara está fazendo. Tá bom? Então, um cenário muito difícil e eu comecei a aprender tudo isso. Né? Eu falei, cara, amanhã, quarta-feira, eu falei, vou chegar às 8. Cheguei às 8, cara, eu falei, ó, cheguei, hoje não tem leilão e li no valor, blé. O cara, parabéns, você leu a notícia de hoje, de ontem. E o que é isso aí? O que isso aí retrata no fundo? Eu falei, boa pergunta, amanhã eu te respondo. Tá? Chegou um momento que eu estava chegando às 6h30 da manhã, roubava o jornal do cara, do meu chefe, lia, dobrava certinho, devolvia na mesa dele, para ele chegar às 7, 7h30, tá ali. E quando eu chegava, eu estava lá, fingindo que estava trabalhando, ele falou assim, e aí, já chegou? Eu falei, já. Inclusive, hoje o papel de finanças está dizendo aí que o Banco Central precisa mexer nos juros, mas eu discordo, porque eu acho que a inflação vai dar um notch para cima de 10 vezes, e esses 10 vezes a gente pode capturar no fundo. Ele falou, aí tá bom, aí é um caminho legal. O que você fez? Falei, cara, fiquei ouvindo vocês, participei de tal reunião, fui ao mercado, descobri, fui ler, blá, blá, blá. Estou querendo dizer para você o seguinte, tem que fazer mais que o padrão, tem que fazer mais que o normal. Eu ainda tive um chefe que me chibatava. Tem chefe que não tem tempo. Tem colega de empresa que talvez vocês trabalhem que você não tem tempo de usurpar o cara, de você sugar isso aí. Você tem que ter malícia para... E hoje em dia você tem informação muito mais fácil do que a gente tinha. Tá bom? Então, é ser mais rápido que o mercado. Tá bom? Fiquei então lá 12 anos e vim para a Asset 2021, a convite. Tá? Eu estava numa dúvida entre ir para uma outra empresa de previdência. Achei o convite da Asset muito mais interessante, se é que vocês me entendem. Né? Achei muito mais abrangente. Tá? Saí só de mexer com previdência e mexer com o mercado de institucional, previdência aberta, fechada, varejo, etc. Tá? Mas não sabia que era coisa para a Dedel. Tá? É muita coisa lá para se fazer. Estou lá, vai fazer 5 anos. Tá bom? Fiz algumas certificações de mercado. Outra dica que eu tenho para vocês. Quer trabalhar no mercado financeiro? Veja uma certificação ou um curso que vai te abrir portas na área que você almeja. Tudo bem? Ah, mas vou fazer uma certificação que eu não vou usar. Cara, você vai usar sempre. Qualquer certificação, qualquer curso que você faça, você está incorporando aprendizado. Tudo bem? Você já tinha ouvido falar de curva de juros? Que eu falei aqui agora, cuspi? Cara, juros baliza todo o mercado. Como se faz um valuation? Quanto vale uma cripto? Está bem apressada, está cara ou está barata? Está barata. Ele vai me responder o quê? Por fatores fundamentais, técnicos ou valuation mesmo? É retórico, vai pensando. Tudo bem? Não sei. Você tem que avaliar isso aí. Mas o juros baliza. Tá? Se ele me fala assim, não, a cripto tem chance de crescer 15% esse ano. O que eu vou falar para ele? Vou ficar no CDI sem risco, do que tomar uma vol de 50%. Né? Vai subir 50% esse ano. Opa, o que você está vendo? Por quê? É por fundamento? É por técnico? Vai entrar dinheiro? Não vai? É que está barato mesmo? É que tem que fazer um catch-up com alguma coisa? É porque bancos centrais estão mudando sua forma de fazer política monetária? Né? Vou querer entender melhor. Tá? E aí você vai criando tese. Já vou chegar nisso também. Então, certificações ajudam. Ou cursos específicos, curso de B3. Hoje tem várias escolas de finanças que têm cursos modulares. Tá? Sei lá, quero aprender mais sobre valuation de cripto, valuation de equity. Quero aprender sobre como, fazer forward de curva de juros. Tá? Devem ter algumas coisas específicas. Okay? Então, isso aqui é uma primeira dica. Eu fiz algumas certificações, porque me ajudou. Tem muita coisa que você faz no mercado. Eu quero trabalhar com private. Cara, tem que tirar um CFP. O private precisa de 80% do seu quórum ali com um certificado desse. Tá? Quero trabalhar como gestor. Precisa fazer um CGA, um CFA. Né? É a forma como o Brasil trabalha. Quero ser autônomo. Tem uma certificação para isso. Tudo bem? Então, de alguma forma, ajuda. Soft e hard skills. Tá? O hard skills é uma faculdade, tá? A sua formação básica, eu acho importante. Okay? Só que eu acho que para frente, é a minha opinião, ok? Mas eu acho que os soft skills tendem a se tornar mais importantes, tá bom? Porque os hard skills, vocês percebem que hoje tem várias formas de você aprender as coisas, tá? E as pessoas aprendem diferente, num tempo diferente, tudo bem? A soft skill, ela não lhe é ensinada, mas dá para aprender. Tudo bem? Você não vai chegar numa aula e o cara vai falar assim, como você passar a ser um líder nato amanhã. Não existe isso. Mas tem formas e steps que você faz para tentar assumir uma liderança ou entender mais sobre isso. A mesma coisa para trabalhar em equipe, para relação interpessoal, para comunicação.
Né? Tem pessoas aqui, vocês se conhecem, talvez tenham colegas que são muito mais introvertidos. E o cara não gosta de ligar no microfone e falar com o público. Como que ele vai atender um cliente? Mas o cara, de repente, é técnico pra caramba. O cara fazendo programação ali em Python, em MATLAB vocês não usam mais, sei lá, em Python, em qualquer coisa que vocês usem, R. Cara, o cara é uma fera. Opa, isso aqui é perfil. Né? Então, essas soft skills eu acho muito importante. Quando a gente contrata lá, eu chamo lá para contratar, cara, o hard skill já li no currículo do cara. O cara me falou lá que se formou com um GPA de tanto na escola. Cara, já sei o nível do cara. Na entrevista eu queria ver se o cara só não mentiu. Agora, eu quero saber como ele se porta no dia a dia. Se tinha uma pedra no caminho, você desvia ou você tropeça? Se tinha uma casca de banana do outro lado da rua, você atravessa para tropicar nela ou você continua desse lado? Né? Quero saber como que você lida, né? Estresse, pressão, dia a dia, até onde você aceita ir. Tá bom? Índole. Eu escrevi essa palavra? Cara, isso aqui é uma das coisas mais importantes da vida, a ética. Tudo bem? Se você trabalha com uma pessoa do seu lado não índole, ou não inidônea, né? Inidônea assim, a ponto de... Não sei, né? Mas concorda que impactaria o clima ficaria ruim, você vai trabalhar falando, pô, aquele cara vai estar lá. Tá? Então isso tudo, cara, isso tudo é muito importante. Tá? Obviamente isso é uma construção um pouco mais conjunta. Mas eu pensaria muito aqui, hard skills importam, tá? O videozinho que a gente fez lá é o que te faz chegar no lugar, mas o soft skill é o que vai te fazer manter, ficar ali. Tá? Basicamente essa é a leitura. Idiomas, né? Acho que inglês não precisa nem falar, né? Você vai ler um research de qualquer coisa no mercado financeiro, é inglês. Tá bom? Ah, hoje a AI faz isso para mim, beleza. Mas é bom saber se comunicar. Né? Se o JP, aconteceu comigo no início de carreira, o Merrill Lynch, eu estava na minha primeira semana de trabalho, o Merrill Lynch me ligou. Rafael, a gente tem uma proposta aqui para júnior de commodity. Eu falei, não, obrigado, muito bem, já comecei, prazer. Burro, né? Por que burro? Cara, me fala. Commodities? Que mais? O que mais tem nessa área? O que eu posso fazer se eu não gostar? O que tem lateralizado? Além de commodities, operam o quê? Moedas? Operam cripto? Naquela época não existia, sei lá. Devia ter entendido. Vocês têm que entender. Começar num Merrill Lynch, pô, teria que falar inglês. Para mim ali estava um pouco mais tranquilo. Né? Mas o falar, usar o técnico de mercado, né? Aqui no Brasil a gente fala, a curva abriu. Né? Se eu falar nos Estados Unidos, the curve open, o cara vai falar o quê para mim? Mano, você está de saco, você vai embora. Né? Tem outras formatações técnicas e você fala isso. Tudo bem? Programação é essencial hoje em dia, né? Lidar com inteligência artificial. Tá? Acho que a geração de vocês já meio que nasce em cima disso. Né? A primeira palavra da minha filha foi celular. Mentira, né? Foi papai, claro. Mas a segunda foi celular, YouTube, sei lá. Né? Já está conectada, já quer mexer, já passa o dedinho, vai na televisão, fica assim na televisão achando que aquela porra vai virar também. Tá bom? Então, assim, vocês já nascem nisso e programação é muito importante, né? É quase que está dentro ali de soft skills, imagino eu, um hard soft, tá? Mas saber programar, né? Ou ter uma ideia, né? Tem todo um raciocínio lógico por detrás que eu acho isso muito interessante, tá bom? Acho que essa parte de raciocínio lógico, a gente pergunta lá para os estagiários, faz esporte, música, raciocínio lógico, né? Essas capturas são interessantes, isso te ajuda na carreira também de alguma forma, tá bom? Acho que é isso aqui. Principais conquistas não tem. Eu vou passar. Mentira. Eu já vou contando ao longo do caminho. Tá? Então, uma conversa aberta. Eu já vou falar um pouco mais aqui do papel que a gente desempenha ali na mesa de multimercado. Tá? Aqui acho que era uma brincadeira que eu falei assim, que eu perguntei, que vocês fariam com 1 milhão, né, investiriam em cripto e tal, mas o que é o mercado financeiro? Para que existe essa bagaça? Desculpa? Onde em termos de ação? Intermediação, perfeito. Palavra, eu nem sei nem falar essa palavra. A colega falou intermediação financeira, é exatamente isso. Perfeito, parabéns. É onde pessoas, empresas que precisam de dinheiro encontram aqueles superavitários que querem emprestar ou dar dinheiro. Tudo bem? Tem 2 formas de fazer isso. Eu brinco que tem 3. Você pode vender equity, vender ações e falar, cara, participa comigo do ônus e o bônus que a minha empresa vai ter daqui para frente. Você pode comprar dívida, né, emprestar via dívida, e você empresta dinheiro para a empresa e você vai receber juros e principal daquilo, ok? E tem uma terceira que é pedir para o seu pai. Fala, pai, coloca dinheiro aqui na minha empresa para a gente... Né? Essa aí não existe no mercado financeiro. Então, são formas de intermediações, são onde as empresas, os conglomerados se encontram, tá? E aí tem inúmeras formas disso acontecer,
ok? O que é mais barato, dívida ou equity? Dívida é mais barato que equity? Vocês estão sabendo, é verdade. Dívida é muito mais barato para a empresa. Porque geralmente tem uma garantia por detrás que a empresa pega, né? Você empresta lá 1 bilhão para a empresa e ela te dá em garantia o imóvel, todo o galpão logístico, não sei aonde, que vale 1 bilhão, 1 bilhão e 100 e tal. E além disso, você tem um benefício fiscal para empresas de lucro real, que são as maiores empresas, você ainda pode ter uma isenção fiscal ao emprestar dinheiro. Tudo bem? Porque não é o core da sua empresa, não é operacional, você torna financeiro, você tem um abatimento fiscal aqui. De fato, dívida é mais barato. E por que o equity é mais caro? O acionista quer mais retorno. Se ele quer mais retorno, ele assume maior risco. Tá bom? Esse cara vai te cobrar muito mais retorno no capital do que o cara da dívida. Qual que é o upside do detentor da dívida? Principal e juros. Emprestei 1 bilhão, eu vou ter de volta 1 bilhão e 100, 10% de juros. Qual que é o upside do equity? Infinito. Posso falar isso? O colega falou, acima de qualquer coisa. Não, infinito. Né? A Google, quando eu nasci, valia $2 a ação. Quanto vale hoje? 300 e cacetada. Né? Depois de alguns splits de mercado. Né? Então, você pode ter retornos realmente exponenciais. Tá bom? O que é ser um gestor? O que um gestor faz? Aloca os recursos. Esses 10 reais eu vou colocar aqui, esse aqui, esse aqui eu vou pegar para mim, dessa forma? Não, né? Tem todo um processo, vou mostrar para vocês um pouco do que é um processo de investimento, que é uma diligência, tá? Mas é isso, um gestor de recursos ele vai tomar melhor decisões de investimento em cima de um recurso, porque ele tem um dever de fidúcia maior do que tratar com o próprio dinheiro, tudo bem? Com o nosso dinheiro, Gabriéis, se a gente perder lá 50% do CDI da cripto, eu vou falar, cara, meu dinheiro, eu sabia disso, não tem problema. Agora, se eu perder do meu pai, da minha avó e dos clientes que eu não conheço, mexe no meu, mas nos outros. É pior, né? Perceba, eu estou lidando com dinheiro alheio. Né? E eu não tenho capacidade de ter o meu próprio dinheiro num proporcional grande em todo o assunto que eu faço gestão, para ter um pouco mais de alinhamento de interesse. Ok? Então você tem que ter dupla, né, ou tripla preocupação com o que está acontecendo. Tá? Mas gestor é isso. Com base em todo um processo de investimento, existem gestores discricionários, agnósticos, macro, etc. Já vou passar um pouco disso para vocês. Mas ele toma uma decisão em cima de um dinheiro alocar num fundo. Então, quando eu falei para vocês, o dinheiro cai no fundo, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer com aquilo. Certo? Tem fundos que têm suas diretrizes, seus mandatos. Né? Tem fundo que, por exemplo, não pode alocar em cripto. Aliás, boa parte do mercado ainda não pode aplicar em cripto. A CVM recentemente que falou, vamos dar uma liberadinha aqui para ver, de leve. Tudo bem? Então, é algo muito novo. Cara, se o regulador não permite, ou se o banco não permite, se a gestora, né, se a filosofia da gestora é não ter ativos ilíquidos, sei lá, você não tem a permissão de fazer isso. Ok? Então, o gestor é tranquilo, é isso. Né? Eu não posso, todo o dinheiro que entra eu tenho que rentabilizar muito e nunca perder. Certo? Tá? Difícil pra caramba, porque todo dia é tomar de decisão. Certo? Quinta-feira, a última quinta-feira do mês de fevereiro, a gente fez nosso comitê de alocação e resolveu tomar risco. Cara, ano Pro Brasil, a bolsa está assim, o fundamento é esse, o técnico está entrando dinheiro, tem muita coisa a nosso favor aqui, vamos içar velas no barquinho. Beleza? Beleza, né? Comitê o dia inteiro, pá, soco para lá, pontapé, tá, definimos. O que aconteceu na sexta? Perdão. Vocês não acompanham o mercado, pelo visto. Mentira, nem eu lembro. Sexta-feira saiu a inflação. A pior, o maior erro de inflação desde 2004. Faziam 22 anos que o mercado não errava tanto em inflação. Falaram que ia ser 0,60 e algo, foi 0,90. E a gente tinha acabado de tomar risco na noite anterior, lembram? O que aconteceu? Você já fala, o mercado viu que a gente tomou risco, esses caras. Né? Aí aconteceu sábado, primeiro dia útil de março. O Trump falou assim, vamos tacar umas bombas lá no Irã, vamos ver o que dá. Não deve dar ruim. Né? Aqui é potência, pô. Não é isso? Sábado, guerra. O que aconteceu com o petróleo na segunda? O que aconteceu com as nossas alocações? Perdemos um bom dinheiro. Perdemos um bom dinheiro, né? Porque a gente estava pró-risco e isso aí geralmente é... E aí que você fala, cara, o hedge está funcionando? As proteções do portfólio. Aí você fala, cara, a proteção estava pequena.
A gente estava de peito muito aberto. A gente faz agora, desliga. Pô, você perdeu 5 pontos percentuais, estou chutando aqui. Desliga, espera o mercado passar, revê a estratégia, aloca mais. Cara, a gente conversa, vamos alocar mais, vamos tomar mais risco. É para o Brasil. Cara, nós somos exportadores de petróleo. O preço do petróleo está subindo. Isso aí aumenta o fiscal do Brasil. A curva longa de juros pode cair. Cara, pode ter fluxo externo entrando. O câmbio tem que apreciar. Cara, aumenta mais essa porra desse risco. Tudo bem? Agora, não é uma decisão assim... cara, tem toda uma tese por trás. Quanto a gente aceita? Se o câmbio bater 5,20, a gente desliga quanto? E 5,25? Onde está o stop? Né? Toda essa gestão de risco também é dia a dia. É uma parte mais chata. Tá bom? E tomar de decisão, eu brinco que vocês fazem isso. Né? Por que você veio de camisa aí para dentro? Fazer um bom network, quero ficar bonito. Pô, decisão. Por que eu vim todo espalhafatoso? Porque eu não tive esse pensamento, eu devia ter tido esse pensamento. Certo? Tá, então toma decisão. Você saiu cedo ou tarde de casa? Saiu tarde, infelizmente, uma decisão ruim. Eu também. Falei, não, hoje é sábado, não vai ter trânsito. Errado. Cara, é São Paulo essa porra, errado. Né? Só que eu sei que um pouco antes. Aí a Tati fica, tá chegando, mano? Você tava vindo como? Tá a pé? Quer que eu mande um carro te buscar? Entendeu? Chegamos, né? Então tomar decisão. As meninas tem que acordar 1 hora antes da gente. Né? Porque ela tem que ver que tipo de cabelo, que óculos combina com, né, os acessórios, blá, blá, blá. Não é isso? Estou errado? Né? As meninas você tem que tomar banho, a gente não. Né? A gente entra na roupa só. Cara, então assim, são tomar de decisão. Ok? E para isso elas têm que ter dormido mais cedo ontem, para aproveitar. Ok? Então tomar de decisão, tudo. Vou fazer, vou me inscrever para essas vagas. Cara, você está tomando uma decisão que pode mudar a sua vida, para o bem ou para o mal. Tudo bem? E ao deixar de aplicar para outras empresas ou bancos, você também está tomando decisão. E nós lá na mesa, quando a gente também resolve não fazer nada, essas bombinhas do Trump, foda-se, não vou fazer nada. É uma tomada de decisão. Não sei se é a melhor, mas também é. Que é o status quo. Vou manter o nível de risco do fundo dessa forma. Tá bom? Eu só brinquei aqui, no mundo corporativo, né, quando vocês trabalhando, vocês vão ver que você vai se adequar àquilo que a empresa quer. Aqui a gente olha muito o mandato do cliente. O Gabriel, vou meter risco nele. Se lascou. Né? Que é muito risco, vai ter muito risco. Tá? Menos Gabriel, pessoa de frente do Gabriel, fala, cara, esse cara é conservador, jamais vou dar uma cripto para ele. Né? Porque todo dia ele vê lá o portfólio dele subindo que nem uma escadinha linear, que é um absurdo brasileiro esse, tudo bem? Aí um dia eu vou lá e coloco 1% de cripto a 50 de vol, acabei de colocar meio a mais de vol no fundo que não tinha nada. Cara, não tinha nada, vai para 0,50, cara, coloquei aí 5.000%, sei lá quanto de vol. Se mexer errado, se for a favor do cara, eu não fiz mais que a minha obrigação. Você é o gestor, meu irmão, você não fez mais que a obrigação. Se você perder um base naquele dia, o que o cara vai falar? Seu ruim, eu sabia. Né? Vai poder na minha cara. Tudo bem? Então são nuances aí que tem que estar esperto. O perfil, né? A política de investimento de risco, a depender de como é o gestor. Algumas coisas ali, papel do PM, né? Coloquei aqui do gestor de fundos. Aqui, antes de falar do PM, pessoal, a Bradesco Asset ela só faz gestão. Tá bom? Estava falando do mercado financeiro, que a colega falou que era intermediação, mas o mercado financeiro tem o buy side e o sell side, tudo bem? Sell side, basicamente, corretoras, o gerente do banco, o cara vai sell, né? O cara vai te vender produtos, né? Vai querer te vender o que ele tem ali à disposição na prateleira, a depender do seu perfil, o seu relacionamento com o banco, com a corretora, etc, etc. Corretora vai fazer uma análise lá de Suzano e vai ver, opa, isso aqui tem uma upside interessante, vou vender para os meus clientes que têm um perfil aderente a isso. Ok? Esse é o sell side. A Asset, nós aqui somos buy side. Eu sou o cara que compra, eu sou o cara que pega esse dinheiro e gasta no mercado. Tudo bem? Eu vou lá e compro título público, cripto, equity, compro crédito privado, blá, 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 para compor todo o nosso portfólio. Um portfólio que eu quero que entregue um retorno superior ao custo-oportunidade que vocês dois citaram há pouco. Tá bom? Então aqui eu estou falando do PM, que é um cara que senta no buy side. Tá? O dinheiro cai no colo dele, ele tem que fazer os best efforts, né, com aquele dinheiro, dado o mandato que ele tem. Tá bom? Monitorar a tendência de mercado. Curva de juros, política monetária, política... Blá, 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 blá. Banco Central, brasileiro, próxima reunião, semana que vem, daqui 4 dias, vai manter juros, subir juros ou cortar juros? Aceito qualquer resposta. A tendência é cortar. Quanto? 25 bases. Quem duda o colega? O Pedrão. Dudar é duvidar.
Tem um jogo, Dudo, muito legal. Cara, acho que está certo. As probabilidades de mercado dizem que é 85%, realmente é de código 25%. Se a gente olha naquela porcaria daquela quinta-feira que a gente tomou decisão de alocação, a chance de 50 Bs era mais de 100%. Um corte de 50 era esperado por todo o mercado para todo ano. Tudo bem? Aí só por conta de uma inflação para cima e bombinhas de Trump, os caras querem parar de cortar a porra dos juros. Né? Brincadeira à parte. Isso tudo, por que isso tudo muda o mercado? Nova informação. Você trabalha com informações que você tem agora. Chegou uma nova informação, você tem que incorporar o seu cenário e ver o que aquilo impacta a sua tese. Ao ter mais inflação e petróleo escancarando, sendo que é um dos componentes principais da inflação americana, mundial e nossa, cara, se essa inflação é para cima, não tem por que cortar juros. Porém, o nosso juros estava muito apertado. Então tem espaço para começar devagarzinho. Ah, mas tem cenário eleitoral, quem colocou o Galípolo lá foi o Lula, o cara vai ter que cortar juros. Pode entrar na conta. Vai depender muito de quanto você acha que isso de fato faz preço. Tá bom? Então monitorar essas bagaças todas. Isso aqui é um pouco mais macro. Existem análises que a gente faz top-down. Eu olho o cenário mundial, vejo como isso impacta o cenário brasileiro, como impactam os setores. Dentro aqui, o que me interessa? Quero ter juros, quero ter ação, quero ter isso, quero ter aquilo, moeda, blá, blá, blá. E tem um cenário que a gente fala que é bottom-up. Analisa um setor, extrai o que tem de bom daquele setor. Vejo como que o cenário Brasil impactaria aquilo para o bem ou para o mal, como que o cenário global impactaria para o bem ou para o mal. Tá bom? Isso é um pouco mais micro, né? Então, um top-down é mais macro, né? E um bottom-up é mais micro. Quem faz o macro? Nós, lá no multimercado, geralmente a gente faz mais macro. Eu vou olhar um pouco do cenário como um todo, vou olhar para ativos que eu sei lidar, tá bom? Não achem que eu sei lidar com todos os ativos, não manjo nada de cripto, ok? Um gestor ele conhece muito bem de 10 a 15, 10 a 20 ativos. É o que ele vai gerir bem pra caramba. Ele sabe se o preço está certo, está errado, se está decomposto, se é um D-ratio, se é um upthink, sei lá. Ele sabe, tá bom? Mais que isso, ele já começa a pisar fora da esfera de controle dele. Ele pode ter, ele começa a assumir maiores erros, tudo bem? O Gauss dele ali vai, tá ligado o Gauss? A curva de Gauss? Né? As caudas vão começar a abrir, a engordar, ele vai começar a ter mais erros. E quem faz o micro? Quem faz micro, pelo menos, geralmente é um cara de research, um cara que faz análise de equity, né? Um cara que vai comprar ações, ele faz micro. Cara, você vai perguntar, o que você acha de Suzano? Cara, ele vai falar que cara, ele vai falar o nome do CIO, o nome da filha, o nome do barco do cara, o cara conhece tudo. Porque ele analisa, ele respira aquela bagaça. O setor dele é aquele. Dentro do setor tem 3, 4, 5, 6 empresas. Cara, ele conhece tudo. Ele não precisa abrir o balanço da empresa, porque ele sabe de cor aquela porra. Tudo bem? Esse é um cara que vai fazer um research e vai falar, vale a pena comprar agora, não vale a pena comprar agora. E para ele interessa a empresa, para depois ele olhar o setor, para depois talvez olhar o cenário macro. São coisas diferentes. E numa asset isso é muito importante. Porque, cara, enquanto um está olhando de baixo para cima, outro olhando de cima para baixo, o outro vem pela lateral, tipo um time de futebol. Tá bom? Isso aí vai se completando. Tem que fazer gestão dos fundos, como o colega falou, das carteiras, portfólio, de acordo com o mandato. Né? O mandato é o que vai dizer lá, ó, você pode incorrer tanto de volatilidade, tem que entregar CDI mais 3. Tranquilo, CDI a 15 tem que entregar 18 para esse cara. Né? Tá? E aí tem tipos de mandato diferente. Né? Vou seguir um risco específico, vou seguir uma data específica, vou casar ativo e passivo. Tá bom? Tomar de decisão, a gente usa muito a ferramenta Bloomberg, a gente senta muito presencialmente, né, fisicamente, senta muito perto da mesa macro, tá? Porque quando sai uma análise, sai o Fed, saiu o Beige Book lá dos Estados Unidos. Cara, são 50 páginas. Se eu parar para ler aquilo em inglês, né, ferrou. Perdi meu dia. Vou falar, mercado, dá um pause aí que eu preciso ler essa bagaça. Né? Então a gente tem um cara lá específico que vai pegar o Beige Book, ele vai saber, em 7,4 segundos ele vai me falar, cara, a mensagem é essa. Né? Eu quero saber se mudou o core de PCI de inflação, quero ver se os bancos centrais estão vendo alguma coisa em termos de atividades, o PIB vai ser maior, menor, isso tudo vai interessar. Novas informações, vai mudar meu processo de tomar de decisão. Ok? Método de análise, né? Vou fazer forwards, vou usar valuation, a parte fundamentalista, a técnica. Rafael, você usa análise técnica? Uma pergunta aí, não era? Imaginei que fosse. Você usa análise técnica? Depois que eu tomei decisão de ter aquele ativo, talvez eu use a técnica para ver se eu entro hoje, amanhã, espero um pouco, tudo bem? Mas eu tenho toda uma análise um pouco mais fundamental antes de olhar técnico. Tem muito cara que é grafista, a análise técnica é grafista.
O mercado se mexe por padrões, por tendências, bateu uma tendência, cruzou uma média móvel, bateu um Fibonacci, o mercado está super comprado, super vendido, né? Esse cara vai lá e opera com base nisso, tá bom? A gente não faz isso. Mas sobre análise técnica, não tem uma pessoa só da Asset responsável por isso? Não, hoje não. Não tem ninguém na Asset que opere somente por análise técnica, ok? Podemos ter partes, frações de um book específico que o cara talvez faça um pouco mais disso. Mas não tem um fundo, né, que você vai tomar decisão 100% baseada na análise técnica, tá bom? Mas ainda assim ela é muito usada, tá? Porque eu falei lá, eu sempre olho o mercado por 3 frentes: fundamento, valuation e o técnico. O técnico entra na análise fundamentalista. Se eu vou entrar agora e vejo que o mercado está caro na parte técnica, isso vai ter um peso negativo. Se o fundamento é positivo, a valuation é positivo, o técnico é negativo, vou entrar no mercado, mas talvez menor do que eu gostaria. Tudo bem? Então ajuda, complementa, mas hoje não é uma tomada de decisão pura em cima disso. Boa pergunta. Perfeito. A pergunta aqui da colega em sala, pessoal de casa, ela falou que está no 3º semestre e falou, quais são os principais canais de informação que a gente pode tirar isso? E anteriormente o colega havia feito uma pergunta sobre análise técnica, se a gente usava análise técnica puramente para tomar decisão. Tá bom? Eu gosto muito, particularmente, de opinião. Tudo bem? Como eu brinquei com vocês, você chegar e ler lá o valor econômico, você vai se manter informado? Vai. Você vai conseguir tomar decisão com base naquilo? Talvez pouca. Tudo bem? Porque aquilo lá já foi, o mercado já está sabendo, se o repórter está sabendo, todo mundo já está, ou o cara inventou alguma coisa, tem que ver o quão fidedigno é aquilo. Tá? Então, o que eu gosto muito de opinião. Né? Eu brinco muito de building blocks. Você vai pegando opiniões e depois, enfim, teria que passar alguns nomes específicos. Tá? LinkedIn hoje eu acho uma fonte de informação muito legal que o pessoal coloca. Twitter, usavam muito, mas acaba sendo um negócio muito faseado. Não chama mais Twitter, né? Chama X. Né? Mas eu diria que a principal fonte de informação é trocas com pessoas de mercado que eu vejo relevância em cima. Tá bom? Agora, hoje tem muita fonte de informação. Então, eu diria que antes de saber buscar a fonte de informação, é bom saber quais são, não é reais a palavra, mas verídicas ou, de fato, tem importância mesmo. Né? Que pode ser, tem muita coisa... Por exemplo, tem um gestor lá que está 3 semanas divagando sobre o preço da GPU, sei lá do quê. Cara, não sei, isso aí talvez seja um erro de análise, né? Talvez o cara esteja certo pra caramba e vai nadar sozinho nesse trade. Tá? Mas você entender assim, o quanto isso de fato impacta o seu dia a dia, a sua tomada de decisão. Tá? Pois não, Tati. As nossas redes sociais. O nosso YouTube da Espaço Verdade. é o maior canal de asset que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente tem diversas editorias ali dentro que tanto fala de economia, quanto fala de mercado, quanto fala de produto em si, se vocês quiserem conhecer dos nossos produtos, das nossas estratégias, da própria Bradesco Asset, da parte institucional. Ali tem muita coisa interessante. E a gente não tem só editoria longa. Poxa, eu vou ver um vídeo de 40 minutos para entender o que é renda fixa. Não. A gente tem editorias de 60 segundos, de 2 minutos. Vocês conseguem saber fechamento de mercado no nosso Instagram em 2 minutos. Toda sexta-feira ali a gente coloca um vídeo com nossos portfólios specialists falando sobre o mercado, o que aconteceu com a guerra, como impactou os investimentos. Então, tudo isso vocês conseguem saber nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, enfim, jabazinho. E tem podcast Insights também, que sai toda semana. No Spotify. Ainda bem que a Tati está aqui. Mas só para terminar, quem quiser entrar em um mercado um pouco mais técnico, mais profundo, eu recomendo os grandes bancos brasileiros, norte-americanos e as gestoras, com aquelas cartas mensais. Tem muita gestora que faz periódicos quinzenais ou trimestrais, e aí os caras abordam termos técnicos, profundidade. Aí o cara tem depth de mercado, tem profundidade mesmo. Tá? Eu acho muito interessante. E acho que hoje com a IA, puxa, não entendi esse parágrafo. O que o cara está dizendo aqui que ele está operando, vendido um forward de cross de não sei o quê? Cara, o IA vai te traduzir. Tá bom? E gestão de risco, né? O gestor e a área de risco saem na treta. É igual a infantaria e a cavalaria no exército. É igual o Corinthians e Palmeiras, sei lá. Fique à vontade, Gabriel.
Tá bom? Treta, né? Porque o cara do risco quer que você sempre esteja com o seu risco em dia, não ultrapasse os mandatos, tal, e você, como gestor, fala, cara, seu projeto está muito bom, eu vou dobrar o risco e vamos para o pau. Tá? Então tem um Chinese wall muito importante, mas é os caras que falam assim, mano, diminui, cara, tá grande, cara, você vai extrapolar, cara, o mercado não está a seu favor. Tá? Então é o anjinho lá que aparece quando o gestor quer tomar decisões mais arrojadas. Tá bom? Mas isso aqui é extremamente importante, extremamente. Tá? Porque funciona ali muito de cushion, né? Para um erro grotesco de um gestor é quebrar o fundo. Tudo bem? Que poderia acontecer. Ou ter rentabilidades muito ruins várias vezes seguidas a ponto de você destruir a estratégia. O cliente nunca mais vai querer alocar naquele fundo, ele nunca mais vai ser vendido. Tá bom? Então o risco ajuda nessa parte. E diversificação, pessoal, é o que o Harry Markowitz lá brincava. É o único almoço grátis no mercado que tem. Ao diversificar, você mantém o retorno do portfólio com menos risco. Tudo bem? Outra pauta também. Como que você faz para decidir o risco que você está disposto a tomar? Boa pergunta. Como que eu faço para decidir o risco, o tamanho da alocação dado o risco que eu quero tomar? Como que eu faço para decidir o risco que eu quero ter? É isso? Como faço para decidir o risco que eu quero ter? Isso é muito bom. Partindo do pressuposto que é um fundo padrão, tudo bom? Fundo multimercado, posso fazer o que eu bem entender. Eu tenho uma meta de retorno para aquele fundo. Tem que entregar a CDI mais 3. Tá? Tem algumas formas, tudo bem? Você pode assumir que você tem uma performance histórica específica e que se você incorrer de uma vol 2 vezes a meta, você vai entregar o CDI mais 3. Né? Você pode assumir um Sharpe ali aderente. Eu gosto de fazer o seguinte, quanto que eu aceito perder nessa posição? Tá? Então, quanto eu aceito a perder na posição é o que vai medindo o meu risco. As somas disso é o que vai me dando o risco lá na frente. Tá? Porque quando eu falo quanto eu aceito perder e até onde, eu sei quanto de risco eu posso alocar no máximo. Se todas as minhas posições derem errado e bater o máximo de risco que eu estou pressupondo, eu sei que eu vou chegar numa volatilidade de XPTO, que ainda é aderente com as posições que eu tenho. Tá bom? E tem muito fundo que é target risk. E que isso quer dizer? Todo dia o gestor vai entrar com o mesmo tamanho de posição no mercado, porque ele vai manter um risco meio que constante. Tá? Então tem algumas formas. Tá bom? Essas 3 aí ajudam já a começar. Tá bom? Boa pergunta essa. Aqui, pessoal, um pouco de processo. Vou falar menos, tá? Mas basicamente dizer que o gestor não chupa o dedo e põe para te falar, pô, tá ventando para lá. Né? É para dizer o seguinte, cara, tem umas fontes de informações, a gente se alimenta, você vai criando tese com base no que você vai lendo, que foi a pergunta que a colega fez. Tá? Geração de ideia, né? Dentro da equipe, com você mesmo, lendo outras casas, né? Você vai tendo ideias, né? Pegando o que você leu com o que você está vendo e tentando criar uma tese. Vai passar por uma análise qual e quant, tá bom? Você vai ver, pô, backtestar isso aqui, ver projeção de retorno e risco, o que acontece se eu projetar e bater e não for, tá? Depois você vem para realmente uma tese. Opa, então, veja que são filtros, né? Entra todo e qualquer tipo de informação, eu posso criar qualquer e todo tipo de ideia. Com base na análise qual e quant, eu filtro ainda mais, vai me sobrar teses um pouco mais específicas, um pouco mais maduras. E dentro dessas teses, né, a gente vai tentar otimizar ou ver o que faria sentido dentro dos portfólios, para aí sim construir o portfólio e você retroalimentar isso aqui, olhar todo dia. Tudo bem? Tem muito lá o que eu faço que é asset allocation. Tem portfólio que eu aceito driftar. O que é driftar? A gente falou dos Gabriels aqui dos 50-50. Driftar é, se cripto subir 10%, o meu portfólio amanhã não vai ser mais 50-50, ele vai ser 55-45. Porque cripto subir, o CDI sempre está meio paradinho. Tudo bem? O que eu tenho que fazer? Vender cripto e comprar CDI para voltar para 50-50. Tudo bem? Eu sou um gestor fornecedor de liquidez. Toda vez que o mercado sobe, eu vendo. Toda vez que o mercado cai, eu compro. Ok? Tem estratégias que são contrarians. São contrárias a isso. Toda vez que o mercado sobe, mercado de tendência, de momento, o mercado sobe, eu compro mais. Mercado sobe, eu compro mais. Mercado sobe, eu compro mais. É uma estratégia de balanceamento. Também existe. Tá? Então, são formas que você pode ter de fazer isso aqui. E aí, então, eu precisava mostrar esse slide para vocês. Acho que eu tenho 10 minutinhos, que é a vantagem, né? Nós, lá na nossa mesa de multimercado, nós temos gestores quantitativos. Quem gosta aí de quant? Quem é um cara mais matemático? Ninguém nessa bagaça. Beleza, boa. Sempre tem alguém. Tá? A gente brinca, eu sacaneio que os gestores quantitativos, que a gente também chama de
Agnóstico, eu falo que o cara ele pode trabalhar com uma venda no olho, porque o cara não olha mercado. O interessante desse gestor é que ele não olha mercado, ele não quer saber se o Trump mandou bomba, se a inflação explodiu, se simplesmente ela vai ser para cima ou para baixo, não está nem aí. O que ele vai ter são modelos muito robustos, com algoritmos super específicos, e o modelo vai dizer, ó, dado que, sei lá se é por bomba, sei lá se é por acabou a água do mundo, sei lá porque a Terra se deslocou em 2 graus para cima, mais perto do Sol. O modelo não quer saber por quê e fala, vende isso aqui, vende isso, compra isso, e faz o hedge assim. Tá? Então o cara tem uma robustez matemática absurdamente elevada. Nós temos matemáticos do IME, temos físicos da USP, temos caras que me dá rasteira assim, tá? Que a gente utiliza para esse tipo de coisa. Tá? O cara fala assim, comprovei, não sei, pergunta lá pro Nafis, ele sabe. O cara é físico da USP, doutorando, ele vai saber responder isso, eu não sei. Tá? É o cara mais agnóstico. Tá? Qual que é a vantagem de ter gestor discricionário? Discricionário é aquilo que o cara olha mercado, pega informação, monta a tese, vai lá, aloca pouco, muito dinheiro de acordo com o risco. Ok? Ele tem muita convicção, né? Então ele é muito convicto, lembra que eu falei, ele conhece de 10 a 20 ativos muito bem? Então quando tem que comprar, ele sabe que tem que comprar mesmo, alavanca o fundo e vai ter que comprar, porque ele sabe disso, e vender a mesma coisa. Tá? Então ele tem muita convicção, tem narrativa econômica. Pô, por que o gestor alavancou o fundo? Cara, vai ter um cara lá, um portfólio specialist, um cara da comércio falando, ó, porque ele está vendo isso no mundo, e o preço do petróleo impacta essa cadeia que chega de energia, e energia é o maior setor da bolsa, não sei da onde, e essa bolsa impacta diretamente. Tem toda uma narrativa econômica por trás para falar, opa, faz sentido, né? Desde que dê certo. Né? E a experiência, o gestor por fazer aquilo todo dia, toda hora. Né? O trabalho de gestor é 24/7. Acordo sábado de manhã, o que eu vou fazer? Vai para academia? Não. Né? Ah, vai brincar com os filhos? Também não. Tem que ligar lá a porra da Bloomberg, porra de um CNN para ver se o Trump não resolveu jogar mais bomba, se não matou ninguém específico, se não aconteceu nada em algum lugar no mundo. Acordo segunda-feira, mas era domingo ontem, eu vou tranquilo. Não, a Bolsa da Ásia já está aberta, está fechando. Tem que ver aquela bagaça da Austrália. Né? Pô, como fechou? Teve algum impacto? Por onde? Commodity, fonte energética? De onde veio? Tá bom? Então essa experiência é muito legal. Então o discricionário está aqui, ó. Poucas alocações, com grau de convicção elevada, porém poucos trades. O agnóstico, né, ele tem escalabilidade, ele pode fazer zilhões de trades ao mesmo tempo, tudo bem? Porque não precisa conhecer de cacau. Se o modelo mandou comprar cacau, meu irmão, compra cacau. Tudo bem? A depender se ele faz trends, se ele faz carry, se ele faz momento, a depender do estilo de gestão que ele tem. Se o modelo mandou, segue. Tá bom? Lei dos grandes números. Quanto mais, estatisticamente falando, né? Quanto mais vezes você faz alguma coisa, mais você tende aquilo ficar mais próximo da média, ou ter alguma uma simetria um pouco maior que a média. Tudo bem? É a favor do quantitativo, do agnóstico. Redução de erro e viés. Se eu chegar triste um dia lá porque eu fui atropelado ou roubado, eu posso tomar uma decisão errada para o fundo. O computador não tem sentimento. Eu falo, mano, de novo você vai ter que entrar com essa mesma posição para você comprar ouro por conta disso, sei lá, por conta do... Ele nem sabe por quê. Manda comprar. Né? Não tem viés, não tem, hoje eu estou triste, não vou trabalhar, sei lá. Tudo bem? E tem backtest, né? Você consegue formular várias tomas de decisões de vários modelos e ver o que funciona, o que não funciona, onde errou, por quê, onde melhorar. Né? Como melhora o ChatGPT? O Claude? Mentira, né? Os caras têm todo... De novo, tá? A formação dessa galera aqui, ela é muito quantitativa, tá bom? Ela é muito baseada em matemática, modelagem, etc. Tá bom? Algumas estratégias, estou encerrando, pessoal. Long and short, compra e venda um ativo, quero ganhar o diferencial entre eles. Tá? Market neutral, posso ter uma posição gigante para um lado, né? Quero comprar muito ações com betas elevado, e se eu vender ações com beta baixo, né? Ou comprar ações com beta baixo, na média eu posso ter o mesmo beta do Ibovespa. Então eu posso superar o Ibovespa com a mesma volatilidade ou com o mesmo grau de aversão a risco que o Ibovespa tem hoje. Tá? Event driven. Vou fazer uma posição porque eu sei que a inflação que vai sair semana que vem vai ser elevadíssima. Vou comprar a empresa X, vender a Y porque eu sei que elas vão fazer um M&A. Né? Descobrir uma fonte de informação que está dizendo isso, vou acreditar nessa fonte. Tá? E diversas outras. Né? Long bias, né? O cara tem um viés de estar sempre mais comprado. Short bias, o cara tem um viés de operar sempre mais vendido. Tá? Comprado é quando eu acho que alguma coisa vai subir, vendido quando eu acho que aquele preço vai cair por algum momento. Tá bom?
macro, quantitativo, gestão ativa e passiva. Tá? Gestão passiva eu compro um fundo que vai entregar exatamente o benchmark. Gestão ativa eu quero que aquele gestor supere o benchmark de alguma forma. Tá? Algumas coisas a gente tem, só para vocês entenderem, né? Então a gente atende desde uma diversificação global, ficou montando um fundo 60 equities, 40 juros. Tá? Isso aqui é bem interessante porque equity vai muito bem nos Estados Unidos e quando tem um risk-off, quando o mercado vai muito mal, esses 60 vão cair. Mas os juros americanos, geralmente, ele vai bem, ele vai a favor. Então, você consegue ter um cushion, aqui, uma proteção quase que automática num portfólio desse. Já foi muito falado. E nós, como gestores, hoje, por exemplo, nós estamos 70-30. Eu prefiro hoje muito mais ter equities no portfólio do que rates, por conta da crise do petróleo, Irã, etc. Eu quero ter muito mais ações americanas do que juros americanos. Tá bom? Enfim, temos fundo de juros e moeda, vai operar esses dois ativos, tá? Qualquer nível de juros e vértices, onde for, qualquer nível de moeda, cross. O cara está fazendo uma triangulagem, uma arbitragem triangular. Nem eu sei o que é isso, né? Mas ele está comprando 3 moedas, que ele fala, se eu comprar dessa moeda, vir para essa e trocar para essa e trazer de volta para a primeira moeda, tem um dinheiro aqui a ganhar do que o mercado está apressando. Isso é uma arbitragem. Então ele colheu informação de 3 pontos e ele consegue dizer, opa, dá para ganhar um dinheiro aqui. Pode ganhar por carry. Quanto que é o juros no Chile? Também não sei, 4%. E aqui no Brasil? 15%. 15 menos 4, 11%. Quer pôr 11% de juros no bolso? Toma dinheiro no Chile e investe no Brasil. Tudo bem? Isso aí tem um skewness muito negativo, mas você pode ganhar um dinheiro. Isso aí chama-se carry trade. Você pode fazer isso worldwide. É uma forma de ganhar dinheiro. Multimercado macro, tá? Quantitativo puro, né? Uma estratégia sistemática, né? De novo, o cara não olha mercado. E quando você junta isso num portfólio, você tem várias descorrelações importantes. Que a correlação, quando eu falei do Markowitz lá, que a diversificação é o único almoço grátis no mercado, ela é única e exclusivamente extraída através da descorrelação dos ativos. Tá? Estudem correlação. Isso aqui é animal, para a vida, inclusive. Né? Você vai querer casar com uma mulher muito mais correlata contigo do que o contrário, por exemplo. Tá? Você vai querer ter ativos descorrelados no seu portfólio, para quando um cair, o outro subir e vice-versa. Tá bom? E just in time, igual tecnologia japonesa, eu termino. Perguntas. Pessoal de casa, não tem como perguntar, né? Mas pensem em perguntas. Mentira. O que eu não falei? Pois não. Vou voltar no slide anterior. Quando você fala de diversificação global, por exemplo, eu vejo que sua estratégia é para Quando você fala sobre diversificação global, né, para você montar o seu portfólio, em estratégia é um rate AA. Então você não poderia colocar bonds, por exemplo, e dívidas brasileiras dentro disso, porque quando a gente fala sobre global, ela tem um rating, acho que é 3B, né? Acho que é 3B. Triple B, pode ser. A pergunta foi boa, ele viu esse A, na verdade era de Asset Allocation, mas ele interpretou como rating AA, que é um rating bom, né? É uma empresa de investment grade. Seria verdade. Se eu tenho que comprar empresas globais com rating AA, eu não poderia comprar nada abaixo disso. Né? Então, single A, triple Bs, né? Argentina nem pensar, né? Não poderia, tudo bem? A leitura seria essa. Mas aqui era só para dizer que este cara, ele segue um benchmark global de asset allocation puro, tá bom? E isso mas isso é bem verdade. Tá? A nossa mesa de crédito faz isso muito bem. Tá? Falei que a Asset bateu 1 trilhão, a mesa de crédito tem 500 bi com eles. Bom dia. Se fala muito sobre retorno, sobre risco, mas em um fundo multimercado, como é que a gente trata a duration dos nossos investimentos? Existe algum modelo específico que é utilizado? Lourival? Boa pergunta. Quando você fala de duration, você está se referindo aos títulos, aos bonds que estão ali dentro? Também, mas quando é que eu vou resgatar aquele bom investimento? Eu até posso prever um retorno. Legal. Então, a pergunta do Lourival é, cara, tem fundos aí que... Qual que é o horizonte de investimento do fundo multimercado? Vou te dar uma resposta um pouco genérica e ampla, Lourival, que é o seguinte. O fundo multimercado, por natureza, ele carrega mais risco.
né? Então, por consequência, provavelmente é um fundo aí que você tem que segurar ele pelo menos para mais de 3 anos. Tudo bem? Porque as estratégias que a gente faz no fundo não é para capturar esse mês, não é para capturar para o trimestre. Tá? São coisas pensadas aí a médio e longo prazo. O que é interessante desses fundos, Dorival? Tem fundo multimercado que nunca dorme com posição. Todo dia o gestor se zera. E no dia seguinte ele vai lá e cava de novo lá ativos, desfaz no final do dia, vai de novo, desfaz no final do dia. Isso é interessante. Porque se tiver um gap, né, alguma coisa acontecendo de ruim no mercado de um dia para o outro, esse cara está fora do game. Tá? São fundos muito alavancados. Tá? A CVM permite que esses caras se alavanquem algumas vezes, assim, bastante vezes. Tá bom? Quanto maior a alavancagem, né, você tem mais chamada de marcha, você tem mais ajuste, você passa a ter um risco no fundo que, cara, se o cara tomar um drawdown hoje, ele vai precisar de alguns pregões aí para se recuperar. Tá? Então, diferente de um fundo de renda fixa a curto prazo, que eu posso te falar que vai colher frutos para 3 meses à frente, né, um fundo de equity, né, de renda variável, também é algo a longuíssimo prazo. O multimercado, que eu diria que é algo meio entre os dois, tá? Mais a médio prazo. Tá bom? Não tem posições para ganhar dinheiro rápido. Acho que essa é a resposta. O que mais que eu não falei? Pois não. Grita. Mentira. Dorival, passa por favor. Com essas questões, assim, tanto da guerra agora dos Estados Unidos, pegando assim a longo prazo, porque a gente, teoricamente, acabou de vir uma guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, esse mercado financeiro, e agora também, como faz essa questão a longo prazo, assim, de questão de investimento? Porque nem terminamos uma, já começa outra. Como fica o mercado financeiro em relação a essa questão? Qual é o seu nome? O Carlão perguntou sobre o negócio de guerra. Guerra é um negócio difícil de você analisar no mercado, né? Porque ela tem uma questão geopolítica que pode ter diversos outcomes. Tá? Então, o que a gente tenta fazer primeiro é o seguinte: o que está acontecendo, quanto isso impacta as principais posições do fundo. Tá? Porque se ela vai impactar o mercado, né? Ela é meio, sei lá, exógena, tá? Talvez você não precise fazer nada. Mas quanto mais, por exemplo, pega a guerra da Rússia e Ucrânia, o mercado ficou full ali uma semana e nunca mais. E a guerra rolando até hoje, e você não tem impactos financeiros. Criptomoeda subiu, juros caiu, S&P bateu record high, setor de AI e tecnologia porrou. Tá? Essa guerra específica de petróleo, ela tem um impacto quase que triplo. Né? Tem a questão o geopolítico lá interno, que impacta os países e o Golfo, aí não passa petróleo. Um segundo se não passa petróleo, você tem uma escassez, você tem um choque de oferta. E isso, terceiro, pode impactar a inflação. Né? Então, você tem um faseamento piorado num lugar específico do mundo que, cara, eu não acho que é uma guerra rápida. Né? O Trump todo dia fala que vai acabar amanhã, mas você pode ter um problema de infraestrutura mais generalizado. Tá? Como lidar com isso? Compra petróleo. Se protege com ações que podem ganhar com petróleo, ou setores, né? Ou compra juros, acho que os juros vai subir, né? Fica tomado nos juros. Tá? Então é um pouco daquela cadeia do processo. Interpreta o que está acontecendo, tenta trazer para os portfólios, mas nunca é fácil. Nunca é linear. Igual a carreira de vocês vai ser, nunca é linear. Só passar para a garota que eu já te volto. Pois não, Mari. Bom dia. Então, a minha dúvida é a relação, tem um pouco parecida com a dele. Como que funciona essa contenção de danos, contenção de risco? Por exemplo, a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, analistas falavam que poderia acontecer, mas não era uma certeza, não sabia quando aconteceria e se realmente aconteceria. Por exemplo, você deu o exemplo de que vocês resolveram tomar certos riscos e no final de semana aconteceu o conflito. Como que funciona essa questão? Tipo, o que vocês fazem para tentar minimizar o máximo possível? Perfeito, Mari, boa pergunta. A gente tenta montar hedge, a verdade é essa, né? Você tenta montar proteções do portfólio para eventos de cauda, certo? Não sei dizer, eu acho que não foi um evento de cauda. Né? O mercado, talvez para o preço de petróleo sim, mas para o mercado como um todo, não vou te falar que foi um evento de cauda, assim, sei lá, 3 desvios padrões. Tá? O que a gente tenta fazer é colocar hedge. Porém, quanto mais hedge você coloca no portfólio, menor sua assimetria positiva também. Né? Você encurta o seu potencial de ganho à frente. Então, você tem que saber calibrar que tipo de hedge você usa. Nós tínhamos muito pouco hedge, por exemplo, quando a gente aumentou o risco do portfólio,
O único hedge que a gente fez foi comprar dólar, né? Foi se proteger através do dólar. Tá? Só que aí também, Mari, tem um segundo aspecto que depende muito do que o fundo pode fazer. Tem colegas que compraram petróleo. Ou, como eu estava falando para o Carlão, tem fundos que já aumenta a sua posição no setor de energia, né? Que foi um setor que da guerra para cá subiu 20%, 30%. Tá? Então você tem alguma forma de captura. Né? Então o nosso hedge do dólar não funcionou bem, porque o dólar não apreciou, como acontece geralmente, então é um regime diferente de risco, porém a gente ganhou dinheiro tomado nos juros. Como o juros subiu, a gente tinha uma posição comprada em juros e isso acabou ajudando. Mas veja que não foi o nosso primeiro risco. Né? Acabou sendo um segundo ou um terciário até. Tá bom? Super difícil. Tá? Uma das questões mais relevantes é como proteger um portfólio. Tá? No início da apresentação, você tinha dito que um gestor assim excelente, ele acerta 54% das suas decisões. Eu entendo perfeitamente que ele perde quando ele deixa de ganhar uma certa margem. Aí eu só queria entender melhor como que você avalia o que seriam esses 54% de acertos. São decisões gerais bem tomadas ou você avalia uma rentabilidade total que o mercado teve e depois é que você alcançou no seu fundo? Na ótica do mandato, eu só queria entender melhor qual que é esse 54% que o gestor pontua. Perfeito. O 54 vou trazer para o tênis, né? O Federer falou que o 54 dele é em pontos ganhos. Cada vez que ele sacava uma bolinha, quantas dessas vezes ele fez ponto mesmo? Embora ele tenha ganhado 80% das partidas, ele só fez, a cada 100 saques, 54 ele fazia ponto, 46 ele tomava. Tá? Na gestão é meio que isso. Para cada posição que eu abro, long and short, defesa ou não, eu tenho um valor atrelado a ela. Né? E esse valor sobre o PL, que é o que eu falei, eu vou errar, eu tenho certeza que eu vou errar. Você tem uma certeza que eu vou errar. Só que eu quero errar pequeno. Então, assim, você tem que dosar o tamanho da ficha que você colocou uma ponderação do tamanho da ficha pelo acerto ou erro. Coloquei 100 mil, acertei ou errei em quanto? Tá, basicamente isso. Isso aí vai te dando essa métrica, mas isso é difícil de calcular também. Porque é o seguinte, das minhas posições eu sei, do meu chefe eu sei, dos meus gestores eu sei, cara, do meu vizinho de mesa eu não sei. Então é uma métrica meio difícil. Talvez o cara pegue por um time weighted da cota do fundo. Tá? Daria para pegar um time weighted, né, para você medir o gestor. Tem duas coisas. Tem um money weighted, né, que é a própria TIR, e tem um time weighted que você consegue ver, né, quanto que o gestor de fato foi ganhando ou perdendo ao longo dos passares do dia. Tá? É não trivial isso, tá? Não trivial. Provavelmente você vai pegar a cota do fundo de gestor e ver em janelas móveis quantas vezes ele entrega retorno alfa, né, em excesso de retorno. Talvez seja mais fácil. Tá bom? Ficaria com vocês o dia inteiro. Pode ser a última? Eu sou antigamente. Então, a minha dúvida, o colega falou sobre durabilidade, para poder pegar pelo tempo, enfim. O meu interesse saber é como vocês analisam para poder... Quando o ativo não faz mais sentido para vocês venderem o ativo. Isso que me interessa. Sabe? Perfeito. Essa é mais fácil, Gabriel. Né? Quando a gente entra no ativo, a gente imagina o quanto eu quero ganhar. Por exemplo, hoje a projeção de corte da Selic é de 100 bases. Eu acho que vai ser 300. Só que eu acho que vai ser 300 não para o final do ano, acho que vai ser 300 para meados do ano que vem. Se daqui 2 meses o mercado deixar de apressar 100 e apressar 250, veja que já andou bem a meu favor, mas não chegou nos meus 300, provavelmente eu vou reduzir 2/3 da posição, que já está muito próximo de atingir o meu objetivo. Se esse mercado voltar, eu aumento de novo, se a minha convicção for a mesma. Tá? Então, geralmente, você meio que entra com uma expectativa de retorno. Né? Falei do processo que você projeta risco e projeta retorno, você imagina. Ou como eu respondi para o colega, eu sei quanto eu quero perder. Cara, se aquele ativo perder rápido, já desfaço. Também não vou ficar esperando, não, vai voltar um dia. Né? Um dia volta. Tá? Então, se esse ativo for ganhador, você vai se desfazendo conforme ele sobe. Né? Depende da sua convicção e onde você quer que chegar. Se ele ceder, tá? Ele vai impactar o portfólio como um todo, e aí você vai reduzir ou zerar também, talvez mais rápido.
tá bom? Depende muito de como foi o choque no portfólio. Se ele é mais crônico, né, vai andando e vai te acruando o retorno positivo, talvez você vai diminuindo mais devagar. Se foi um choque mais agudo, talvez você tenha que reduzir rápido, porque, cara, ele caiu 50%. Para ele voltar para o nível anterior, tem que subir 100%. Né? Cara, isso aí talvez demore muito mais do que o que você está disposto a incorrer de risco no portfólio. Tá bom? Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado pela atenção. Desculpa alguma brincadeira. Os palavrões foi para... Como que eu falo? Quebrar o gelo? Pode ser. Tá bom? Foi para dar ênfase. Tá? Mas foi um prazer estar por aqui com vocês do Z-Summit, pela Bradesco Asset. Sucesso, estudos, sejam diferentes, energia é o que a gente busca em caras como vocês. A energia todo dia lá cara, é querer aprender, é encher o saco, é ficar lá puxando, sai, né? Você fica, é isso. Tá? Você fica enchendo o saco, querer aprender, vontade, tá? É uma das coisas que a gente vê muito valor, tá bom? E obrigado de novo pela oportunidade.